Vamos fazer a nossa meditação de hoje com base no capítulo 6 de Josué. Josué, capítulo 6. Ó Senhor, te damos graças pela obra do Senhor em nossas vidas. Estamos aqui porque o Senhor tem agido em nós. O Espírito Santo do Senhor tem se movido no nosso meio para que compreendamos o Evangelho e nos acheguemos a Ti. Então, te damos graças porque somos o povo do Senhor. Agora temos oportunidade de meditarmos na Tua palavra juntos. Pedimos-te a bênção, que o Espírito Santo do Senhor ministre sobre cada um de nós uma porção da Tua palavra nessa noite, Deus. Amém. Josué, capítulo 6, vamos ler uma parte desse capítulo. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenaram Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, e tudo quanto havia nela, queimaram. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, que ela cumpra o propósito para o qual foi dada, que ela fale conosco e oriente as nossas vidas nessa noite. Capítulo 6 de Josué é um dos textos de grande valor para as Escrituras Sagradas. Os estudiosos dão grande atenção para esses capítulos. Você vai lendo os comentários, escrevem-se 10 páginas sobre o comentário de um capítulo, tipo o capítulo 5. E quando chega no capítulo 6, aí escrevem-se centenas de páginas de comentário, porque é um texto de grande importância para as nossas vidas. Essa narrativa tem 2 propósitos principais. Quero rapidamente falar um pouquinho sobre eles. Primeiro é enfatizar o caráter santo de Deus. Deus é soberano. Deus é santo. Deus é bom. E Deus é justo juiz. Isso está de maneira muito clara no capítulo 6. Não vou fazer aquela exposição minuciosa como a gente gosta de fazer, olhando palavra por palavra, mas quer dizer isso. As pessoas ficam assustadas, alguns falando algumas bobagens. Você vai ouvir gente aí dizendo: como é que pode Deus mandar matar todo mundo? Matou os velhos, as velhas, os jovens, os adolescentes, as crianças, acabou com todo mundo. Como é que pode? Que coisa esquisita é essa? Aí tem uns que ficam dando um jeito para dizer que, como é que pode uma coisa dessa? Irmãos, Deus está executando juízo sobre essa cidade. Há 400 anos atrás, quando Deus chamou Abraão e levou Abraão para passear nessa terra, para conhecer essa terra, Deus disse para Abraão: não posso te dá-la agora, não vou te entregar essa terra agora, porque eu estou esperando encher a minha taça da ira contra esse povo. Esse povo é um povo pecador, é um povo idólatra. Você vai estudar sobre esse povo, nós vamos ver que até o nome da cidade deles tem a ver com idolatria. É um povo idólatra, é um povo que não gosta de Deus, é um povo que gosta de fazer as coisas à sua maneira, do seu jeito errado, e eles criam uma grande fortaleza, e eles são o próprio Deus deles, alguma coisa mais ou menos assim. E Deus, com toda a sua paciência, meus irmãos, nosso Deus é paciente. Depois que Deus chamou Abraão, Deus espera 400 anos, Deus esperando, se não houver sinal de arrependimento, se não houver mudança de vida, e Deus vai acumulando os pecados. É assim que eu falo, que vai enchendo a sua taça. O sujeito faz uma coisa errada, ele bota na conta, e faz mais uma, ele vai botando na conta. E agora
taça da ira do Senhor está cheia. Então o Senhor manda entrar e acabar com aquilo. Irmãos, isso é uma mensagem muito importante para nós. Muito importante para nós. O nosso Deus é justo juiz. O nosso Deus é santo e perfeito e justo juiz. Está aqui o capítulo 6 de Josué para nos dizer, cuidado com Deus. Capítulo 6 de Josué está dizendo para a gente assim, com muita ênfase. O nosso Deus executa juízo sobre toda impiedade. E aí você pode passar por toda a Bíblia e Deus falando de juízo, de juízo, de juízo. Se não houver conversão, haverá juízo. E termina no Apocalipse narrando, descrevendo o grande juízo de Deus que está para acontecer. Irmãos, ler esse texto nesses dias enche o nosso coração de temor mais do que nunca. Porque Deus mandou acabar com tudo aquela impiedade que havia ali. É muito semelhante ao que o João narra no Apocalipse. É acabar com essa raça de pecadores que estão ofendendo o caráter de Deus. Então, a ênfase do texto, meus irmãos, não é para a gente ter dó de quem foi. Não, a ênfase do texto é cuidado com a sua vida, cuidado com os seus procedimentos, cuidado com o jeito que você vive. Porque veja o que o nosso Deus faz. Deus é justo juízo e Ele o cumpre na hora certa. Foi assim com Josué e foi assim em várias épocas da história e será assim no grande juízo final. Ajeite a sua vida. A primeira mensagem de Josué, para nós, no capítulo 6, meninas, a primeira mensagem é, Deus está satisfeito com você do jeito que você está vivendo? Está bom para Deus do jeito que você está vivendo? Ou você está correndo risco de ser disciplinado pelo Senhor, ou receber juízo de Deus sobre a sua vida. É de encher o coração da gente de temor ao ler esse texto que acabamos de olhar. Nosso Deus é rigoroso ao cumprir o seu juízo. Rigoroso. Queria muito que as pessoas estivessem atentas a isso. Queria muito. Porque há caminho, há jeito de escapar do juízo. Raabe é do meio lá, é uma cidadã de lá, com toda a sua família, e ela e toda a sua família, todos os seus entes da família que se renderam ao Senhor e se atentaram para o juízo de Deus, todos esses se converteram, foram salvos. Isso é para nós. Se você está, veja o que eu estou dizendo, veja que a palavra de Deus está nos dizendo. Cuidado com a vida que desagrada a Deus, porque isso vai redundar. É ruína. Jericó é a maior potência do mundo, é a cidade mais antiga do mundo, e Deus descreve esse juízo de maneira assim, aterrorizadora, para nos trazer à memória a gravidade do problema do pecado. Volte-se para o Senhor. Hoje é um chamamento. É o dia de voltar para o Senhor. Deus é soberano, bondoso, mas Ele é justo juiz. Não se esqueça disso. Tem alguma coisa na sua vida que precisa botar em ordem? Arruma sua vida. Porque o nosso Deus é justo juiz. Falo isso com o coração assim, batendo. Quando eu leio Josué 6, o coração dá uma acelerada. É um alerta para nós, muito bom. É um alerta. Volte-se para Deus enquanto é tempo. É gente brincando com Deus nesses dias. Gente brincando com Deus, tocando a vida de qualquer maneira. Será que Deus está satisfeito? Vamos tomar cuidado. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem de Josué, primeira é Deus executa juízo sobre a impiedade. Se não houver conversão, vai ter juízo. Toda a Bíblia é isso. Aqui é um momento de Deus gritar, dizendo, olha, eu sou justo juiz, cuidado. A outra mensagem do capítulo 6 de Josué é Deus nos ensinando a lidar com os obstáculos da vida. A vida é cheia de obstáculos, não é? Capítulo 6 está aqui para nos ajudar. Eu já falei sobre isso aqui. Deus quer ver o povo dele superando as dificuldades, os obstáculos, os empecilhos e seguir em frente, triunfante. Deus gosta de triunfo. Deus gosta de ver o povo dele superando.
E aí Deus não remove os obstáculos. Eu fico lendo a Bíblia e fico interessado demais nisso. Porque Deus poderia ter dado uma ordem para acabar com a Jericó 100 anos antes. O povo dele chega agora, está tudo bom, já tudo pavimentado e uma maravilha. Mas não é bem assim. O povo de Deus nesse mundo não é chamado para comodidade. Quem quer comodidade, quer vida fácil, tranquila, não é o projeto no reino de Deus. Não é isso. Deus nos chama para grandes desafios, grandes batalhas. E aí eu estou lendo Josué, né, com vocês, as batalhas são impossíveis de vencer. Passar o Jordão, como é que passa? Tomar Jericó, como é que... Irmão, se você for estudar Jericó, o potencial que Jericó tem, e estudar o exército de Israel, você vai ver que é totalmente fora de proporções, é invencível. Então Deus nos chama para grandes batalhas, grandes desafios, gigantescos. O povo de Deus nesse mundo é chamado, não para comodidade, não para a vida tranquila. Você gosta disso? A vida tranquila, eu puder ficar tranquilo, né? Ter uma vidinha fácil. Não, olha para a história do povo de Deus. Não é isso. Deus nos chama para grandes desafios. Grandes desafios. E aí, para vencer os desafios, Deus nos dá as diretrizes. É isso que o capítulo 6 serve. Deus nos dá como lidar com os grandes obstáculos que tem pelo caminho. Leia o capítulo 6. Deus é bom. Aí, brevemente, não vou me alongar. Quem sabe isso vai para o meu... Estou tentando escrever um textozinho. Quem sabe isso vai lá para o meu livro depois, se sair mesmo, a gente vai poder olhar com detalhe, porque é maravilhoso. Mas vamos brevemente pensar nisso. Como lidar com... Você tem desafio na sua vida? Um desafio grande, uma coisa difícil de enfrentar. O capítulo 6 está aqui para nos ajudar. Como é que a gente vence? Como é que a gente supera? Como é que a gente trata os desafios? Está aqui para isso. Primeira coisa, me parece, veja, eu vou enfatizar. A palavra de Deus está nos dizendo, vou mostrar para vocês diretrizes, para vocês vencerem os obstáculos que se colocam diante de você na sua vida. Aí eu não vou nem falar quais são, porque são inúmeros. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa, de acordo com o texto, é de convicção se de fato devemos enfrentar tal batalha. Porque uma coisa que eu vejo, o Josué preocupadíssimo, é de ouvir o Senhor e ter convicção do que precisa fazer. O verso 1 fala da situação de Jericó, e o verso 2 fala da convicção de Josué. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei a Jericó na sua mão, seu rei e seus valentes. E aí Deus fala os detalhes de como é que é para fazer, e Josué passa então para o exército, e todo mundo, fiquei conversando com os meninos lá em casa isso, de maneira tão extraordinária, porque Deus fala com Josué, e parece que fala com a nação inteira, os soldados todos estão dispostos a enfrentar os desafios, eles têm grande convicção. Então, irmãos, isso é muito importante para nós. Para que a gente seja vencedor diante dos obstáculos, a gente precisa ter convicção se de fato devemos enfrentar aquele desafio. Porque se tem algo para fazer agora, semana que vem, ou para o próximo mês, ou para o próximo ano, você tem certeza que isso é o que Deus tem para a sua vida? É isso que o Josué tem. Tem certeza. É para tomar Jericó. Isso é elementar. Primeiro porque há obstáculo que Deus bota no nosso caminho, sabe para quê? Tem obstáculo que Deus bota no nosso caminho para fazer a gente virar para o outro lado. Acredita nisso? Não, eu sou corajoso, eu sou forte, eu encaro todo desafio que coloco pela frente. Não, meu filho, você é servo de Deus. Às vezes você está indo numa direção, Deus coloca um obstáculo e diz, opa, quero que você vira para o outro lado. Você sabia que tem isso na Bíblia? Eu já tenho larga experiência disso, apesar de estar muito jovem ainda. Mas vou citar os exemplos, não meus, os da Bíblia. Você lembra de Moisés, quando Moisés fracassa no seu primeiro tentativa de libertar os hebreus? Lembra? Moisés foi tentar libertar os hebreus. 40 anos de idade, um currículo extraordinário, um vigor físico maravilhoso. Então vou libertar os hebreus. E aí ele teve um obstáculo. O próprio povo se voltou contra ele. Sabe o que o Moisés fez? Falou, opa, esse negócio não é para eu ficar enfrentando isso.
é para eu cair fora. Esse obstáculo é para eu cair fora. E de fato, Moisés estava certo. Moisés saiu fugindo dali e foi para outro lugar, exatamente como Deus queria, e cumpriu o propósito dele. Então, aquele desafio, aquele obstáculo que se colocou para Moisés lá no Egito Antigo, não era para testar as forças do Moisés, nem a determinação. Tem gente que quer mostrar-se determinado e corajoso. Não era para isso. Era para dizer, Moisés, cai fora do Egito, porque Deus precisa cumprir um propósito na sua vida lá naquele outro lugar. Moisés entendeu, caiu fora. No Novo Testamento temos muitos exemplos disso. Nós podemos pegar o Paulo, apóstolo, e sua equipe missionária, em Atos 16, por exemplo, que eles estão num projeto missionário. Eu gosto demais disso. Estão num projeto missionário, muito bonito, muito bem feito, e o Lucas, o evangelista Lucas, em Atos, narra detalhadamente quanto o projeto é glorioso. Mas Deus não queria aquele projeto para aquela equipe missionária. E eles perceberam isso através dos obstáculos que foram colocados e fugiram para um outro lugar, ou se dirigiram para um outro lugar, e aí eles entenderam que era a vontade de Deus ali. E tem muitos outros exemplos que eu não vou ficar insistindo nesse ponto. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos de convicção se de fato naquilo que estamos empreendendo é o que Deus tem para nós. A grande parte do trabalho do crente é discernir a vontade de Deus, depois executar. Você precisa saber qual que é a vontade de Deus, depois executar. Não precisamos e nem devemos enfrentar todos os desafios e obstáculos que se colocam diante de nós. Não. É um obstáculo que é para a gente sair fora, não é para enfrentar. O que nós precisamos é da convicção de Deus. É isso que Deus tem para mim. Não tenha vergonha de largar uma coisa que você está lutando muito por ela, se Deus te mostrar que não é isso que Deus tem para você. E você sabe fazer, tá? Você sabe fazer. E aí a gente precisa de um discernimento muito minucioso. Porque, por outro lado, tem obstáculo que é para dizer assim, vira para a direita ou para a esquerda, não siga em frente. Do mesmo modo, tem obstáculo que serve para nós como oportunidade. Oportunidade para fazer coisas extraordinárias e para sermos vitoriosos, honrados e fortalecidos. É isso que acontece com Josué aqui nesse texto. A superação do grande desafio que era Jericó serviu para Josué ganhar credibilidade, notoriedade e se encher de coragem para seguir em frente. Esse grande desafio de início é interessante como Deus faz, porque esse grande desafio de início, Deus dá essa grande vitória, de modo que todas as demais agora são menores. Então eles terão ânimo, coragem, disposição para seguir em frente e vencer as outras batalhas. O obstáculo aqui para Josué serviu para fortalecer, vencer esse obstáculo serviu para fortalecer, para encarar os outros desafios maiores. A gente vê isso acontecendo quando está aprendendo a andar de bicicleta. E em tudo na vida, vamos pegar a bicicleta. Já ensinou os meninos a andar de bicicleta? Quem tem pai e mãe já ensinou os meninos a andarem de bicicleta, né? É muito interessante. Cai aqui, levanta com lá, um medo danado, uma coiseira difícil, né? Aí consegue andar 2 metros, aí eles acham que já são especialistas no assunto. Encorajam e falam, agora nós vamos passear na cidade afora. Então, a vitória sobre os obstáculos, elas nos preparam para enfrentar os outros maiores. Todo mundo sabe que é assim, né? Você vai aqui, vai indo e assim por diante. Precisa ficar atento a isso. Foi assim para Josué. Portanto, no reino de Deus, acho que a igreja precisa demais aprender isso. Eu e você precisamos muito. No reino de Deus devemos nos nortear, não pelo tamanho do obstáculo. A gente fica olhando para o obstáculo grande e fugindo dele, né? Não é isso. Devemos nos orientar pela convicção que o Senhor nos dá. É isso que eu tenho para você. Irmãos, isso é coisa boa, viu? Quando a gente aprende isso, é um caminho fácil ali, fala, não vou porque não.
Deus botou no meu coração que não é esse. Tem um outro difícil ali, complicado. Deus colocou no meu coração que é esse. Então, vamos, é para esse difícil. Mas você é maluco? Você vai pegar o caminho mais difícil? Mas Deus falou que é para aquele mais difícil, então as vitórias serão maiores. Vamos pelo mais difícil. Andar com Deus é maravilhoso quando a gente aprende essas coisas. Mas eu fiquei lendo essa passagem e fiquei pensando nas sugestãozinhas que isso dá para nós. A gente lê a Bíblia e passa muito desapercebido e não pega para nós aquilo que é de mais importante. Primeiro, irmãos, para finalizar esse ponto. Antes de começar um projeto, pergunta para Deus se Ele quer aquilo para você. Você está num projeto, você está? Antes, eu vou começar um curso, eu vou empreender alguma coisa. Primeiro, pergunta para Deus. Pergunta se é isso que o Senhor tem para você. E aí, quando o Senhor te responder, você obedece o Senhor. E aí, esse é outro desafio, né? Comece com o Senhor, como Josué começou. Josué está seguro de que aquilo que Deus quer para eles. E é bom quando a gente começa no Senhor uma coisa. É bom, a gente vai... Às vezes, pessoas olham para a gente e falam, o que é isso que você está aprontando? Não, o Senhor mandou ir por aqui e estou indo. Como é que você está começando seus projetos, né? Como é que você está começando? A gente começa caçando os caminhos mais fáceis, ou os mais gloriosos, né? É glorioso esse curso, vou fazer porque é glorioso. Não, começa escutando o Senhor, começa pedindo direcionamento do Senhor, para saber se é aquilo que o Senhor tem para você. E aí tem uma outra palavra mais dura, né, para concluir esse ponto, mas é muito boa, muito importante. É que se você está no meio de um projeto, já gastou dinheiro, energia, tempo, está no meio de um projeto, de um desafio, mas você não tem convicção de que aquilo é o que Deus tem para você, eu vou perguntar para Deus, que às vezes é melhor você largar ele mais cedo. Não, mas só falta 2 anos para terminar. Mas se você for andar mais 2 milhas, tem que voltar mais 2 depois. Então, irmãos, se você está num projeto, lutando numa causa, que não é o que Deus tem para você, o quanto antes você largar, isso é melhor para você. Ainda que você perda muito, né? A gente fica calculando o que vai perder. E aí perde mais. Não. Se Deus não está nisso. Eu estava num projeto, não vou contar, né? Não aguento. Estava num projeto. Deus me deu um projeto. Pessoal, familiar, muito bom. E eu corajosamente, enfrentando tudo ali naquilo, né? Cheio de sonhos ali, um negócio que era uma coisa muito boa para nós. E aí, lá pelas tantas, Deus disse, o projeto era só até aqui. Isso é outro problema, né? Deus disse, é isso mesmo que eu tenho, mas é só até aqui. E eu queria ir mais. Aí eu criei um projeto muito maior do que aquilo que Deus tinha para mim. E aí um dia, já passei por isso algumas vezes. Já passei por isso com a igreja, né? Mas o que eu estou contando agora, recente. Eu estou lá, né, trabalhando nesse projeto e aconteceu algo difícil. Aconteceu algo difícil que me chocou. Aí eu falei, Senhor, como é que eu lido com isso agora? Sempre eu me reporto ao Senhor. Senhor, como é que eu lido com isso agora? O que está acontecendo, Senhor, essa situação? O Senhor disse, não, o que está acontecendo é que você não me perguntou se era para fazer essa etapa do projeto. Essa etapa eu não tenho para você. Então, se você quiser seguir com ela, você pode seguir, mas eu não estou contigo. Falei, entendi, Senhor. Encerrar por aqui o projeto. Acabou o projeto. Vamos seguir só se o Senhor estiver. Então, a gente acha que fica lutando demais. Não é isso não. Um projeto bom, um projeto bem-sucedido, é um projeto que Deus deu para você. Se não é isso, você pode largar e começar qualquer outra coisa, porque isso não vai acabar bem. Se Deus te der convicção, pode enfrentar até a Jericó, como Josué fez. Mas se não, é melhor dar meia volta e retomar a sua vida numa outra direção. Quem aprende isso, dá um grande passo na vida. Isso não é fácil de aprender, não. A gente gosta de dizer assim, não, eu comecei, igual vou até o fim. Então vai. E o segundo princípio que eu quero pegar, primeiro é esse da convicção de Deus. Você tem convicção de Deus para a sua vida? Você tem convicção de que é isso mesmo? Você acredita que tem crente que casa sem ter convicção de que era para casar com aquela pessoa? Tem gente
Começa um curso gastando dinheirão, sem saber se era aquilo que Deus tem. Eu fico impressionado com esses crentes. Então, primeiro é isso, convicção. E segundo, o texto claramente nos mostra é que a gente precisa lutar obedecendo, seguindo as orientações do Senhor. Como é que a gente vence? A gente vence quando a gente segue as orientações que Deus nos dá. Depois de chegar em casa, vocês podem ler esse texto mais, ler com a família, que isso é muito bom. Mas Deus, primeira parte do texto aí, até o verso 6, por exemplo, Deus descreve as estratégias. E as estratégias que Deus descreve aí, elas são totalmente contrárias ao convencional. Não veja, se você não estiver pertinho de Deus, Deus disse, a minha estratégia é totalmente diferente da turma. O convencional é um chefe de exército olhar para o jeito que Deus está mandando tomar, vencer a guerra aqui, ele dá risadas. Então, precisa ficar atento ao Senhor, porque os comandos do Senhor não são convencionais. O jeito do Senhor dar a vitória não é comum. Então, Deus dá as estratégias minuciosas, irmãos. Deus dá os detalhes do que eles precisam fazer. E Deus faz os milagres. Deus vai fazendo o sobrenatural. Deus disse para eles rodear a cidade várias vezes, mas várias vezes mesmo. 6 dias, todo dia dá uma volta. E no 7º dia dá 7 voltas. E fazendo barulhos esquisitos assim. Uma coisa incrível que Deus está fazendo com eles. Mas um dado interessante no texto que lemos, não vou ficar relendo para não demorar muito, depois você lê em casa, mas um dado interessante nessa vitória, na conquista de Jericó, é que o povo obedece criteriosamente, zelosamente, cuidadosamente, do jeito que Deus mandou. Fizeram tudo como Deus havia mandado, cuidadosamente. Josué repete o que Deus falou para ele, fala para o povo e depois repete de novo, para dizer, é para ficar do jeito que Deus mandou. E eles fazem. O que acontece quando se obedece aos comandos do Senhor? Acontece o que aconteceu aí. O grande obstáculo ruiu, as muralhas caíram por terra. As muralhas de Jericó são coisas extraordinárias. Extraordinárias. Ela é uma potência mundial, intransponível. Aquilo caiu por terra, após serem rodeadas pelos israelitas. E o povo tomou a cidade. Verso 20. Conta aí como é que eles tomaram, né? Eles rodearam, e receberam o comando para gritar. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, verso 20. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então, Deus fazendo aquilo que é extraordinário, aquilo que é impossível, e o povo seguindo as estratégias dadas, obedecendo aos comandos do Senhor. A Raabe e a família vai ser salva, né? Isso é outro milagre, porque a cidade ruiu toda, acabou tudo. Mas a Raabe e a sua família foi salva. Está aí na parte final do texto. Os ímpios são executados. Já falei sobre os ímpios executados, né? Jericó é a tal da cidade lua, onde aconteceria ali diariamente inúmeros ritos e cultos e crenças que eram totalmente reprováveis ao Senhor. Tem relatos aí de que eles faziam coisas abomináveis até para os pagãos. Mas o fato é que seguindo, obedecendo aos comandos do Senhor, tem gente que tem uma dificuldade enorme de obedecer aos comandos do Senhor. Tem gente que tem dificuldade de ouvir o Senhor, quer fazer. Vamos fazer assim. E dificuldade para obedecer aos comandos do Senhor, quer fazer a sua maneira. Não, aqui eles ouvem o Senhor e seguem os comandos do Senhor. As muralhas caíram, a família da prostituta Raabe é salva e os ímpios são aniquilados. E aí, irmão, nós temos vários exemplos na Bíblia disso. De o povo de Deus lutando em parceria com o Senhor. Lembra da definição de igreja no Novo Testamento? A igreja é corpo de Cristo. O que o corpo faz? Os meninos aí que estão na escola. O que o corpo faz? O corpo obedece aos comandos que recebe da cabeça. E aí é interessantíssimo que o Novo Testamento descreve a igreja assim.
Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Logo, nós não temos que ficar inventando moda. Nós temos que receber os comandos do Cristo e segui-los. É assim que vence. Novo Testamento. E tem uma terminologia que o Paulo usa para se referir aos crentes, que eu gosto muito, e que eles são cooperadores de Deus, que eles trabalham junto com Deus, em parcerias com Deus, eles discernem aquilo que Deus está fazendo e eles vão fazendo. O Paulo fala que eles são cooperadores de Deus. E aí é muito interessante você pensar nessas coisas, nessas metáforas, muito, porque o Senhor decidiu fazer as coisas dele através de nós. E aí a gente precisa ser esse corpo que bota a mão onde Deus quer, o pé aonde Deus quer, e precisa ser esses cooperadores de Deus que vá fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. De modo geral, é assim que o crente vence. O crente vai vencendo as grandes batalhas da vida quando aprende isso. Viver, né? Lutar em parceria com Deus. Não é sozinho. Tem crente que quer andar sozinho, acha que é sabido, né? A gente quer sabido, então vai sozinho. Não, é em parceria com o Senhor. Deus dá as estratégias e faz o sobrenatural. Andar com Deus é assim. Deus dá as estratégias e faz o sobrenatural. Nós escutamos os comandos, obedecemos, seguimos as orientações recebidas e fazemos aquilo que é o natural. A vida da igreja é isso. Se quiser querer fazer coiseira, não. A gente faz o natural, obedecendo aos comandos, e o Senhor vai fazendo o sobrenatural. É uma dinâmica maravilhosa, difícil para muitos, e demora a aprender, porque a soberania é de Deus, o governo é de Deus. A nossa responsabilidade é ouvir o Senhor e obedecer. A gente quer dar os comandos. Se você está querendo dar comando, você está tomando o lugar de Deus. O nosso lugar é ouvir os comandos e botar em prática. Quando a gente faz assim, a vida fica mais leve e os resultados são diferenciados. Então, fica atento aí, sua vida. Fiquei pensando, irmãos, nisso. A palavra de Deus é maravilhosa. Você está estudando a Bíblia Sagrada na sua casa nesses dias? A palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Começa a ler a Bíblia Sagrada se você não está lendo ainda. Diz que tem crente que não lê a Bíblia. Não acredito. Eu não acredito que tem crente que não lê a Bíblia. Não acredito. Acredito que servo de Deus ama a Bíblia e gosta dela, porque ela é maravilhosa. Irmãos, a semelhança dos israelitas, a nossa vida é cheia de obstáculos. Falei disso no começo. Muitas vezes obstáculos intransponíveis. Humanamente falando, não tem como vencer. E talvez você esteja passando por um assim. Como é que eu vou vencer esse obstáculo? Como é que eu vou superar isso? Há problemas, situações que estão muito acima de nós. Às vezes a gente encontra um sabido falando coisa para fazer. Fala, ixi, ele está no mundo da lua. Não está aqui. Não está entendendo nada. Capítulo 6 de Josué nos ensina como superar os grandes obstáculos que se colocam diante de nós. Tem obstáculo? Como superar? Repetindo. Precisa de convicção. Convicção. Você de fato deve enfrentar isso. Mas quando aprende isso é bom, viu? Há obstáculos que são instrumentos de Deus para fazer mudar de rota. Muda de rota. Para que ficar enfrentando uma coisa que Deus não tem para você? E há obstáculos que são oportunidades para sermos aperfeiçoados, honrados, fortalecidos e termos grandes vitórias. Precisa saber qual desses nós estamos enfrentando. Primeiro, precisa de convicção. E segundo, precisamos lutar em obediência aos comandos do Senhor. Fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Está muito claro no capítulo 6. Detalhadamente fazendo como Deus mandou. Tem gente que quer sabido, né? Quer criar um método novo. Não, vamos fazer do jeito que Deus mandou. E eu de vez em quando escuto um falar, não, preciso fazer assim, assado. Fala, onde você achou essa ideia brilhante? Portanto, para superar, estou enfatizando. Quem sabe isso aí muda a sua vida, né? Portanto, para superar os grandes obstáculos da vida, precisamos comunhão com Deus. Precisa de comunhão com Deus, estar pertinho de Deus, para perceber Deus. Não adianta você chegar para Deus e dizer, Senhor, fala comigo. Deus fala, você está achando que eu estou
a sua disposição assim para fazer do jeito que o Senhor quer, vá consagrar a sua vida, jejum, oração, quebrantar esse coração seu, que aí Deus fala. Comunhão com Deus, precisa. E aí tem um outro detalhezinho importante, porque precisa obedecer aos comandos do Senhor. Você está disposto a obedecer? Precisa de comunhão com Deus para ouvir os comandos, e precisa de humildade, disposição para obedecer aos comandos do Senhor. Isso está claro no capítulo 6 e em todo o livro. Escuta Deus, obedece a Deus. Esse é o caminho da vida vitoriosa. Precisamos, e aí tem uns detalhes no texto, né? Porque Deus não faz aquilo que nos compete a fazer. É incrível isso. É incrível. As muralhas de Jericó, os soldados não dão conta de derrubar, mas eles conseguem saltar a muralha que caiu e conseguem ir lá e executar a turma toda. Então precisamos fazer tudo o que nos compete fazer. Tem gente que fala, não, vou deixar que Deus vai cuidar disso para mim. Vai nada. Deus só faz aquilo que você não pode fazer. Aquilo que é da sua competência fazer, Deus não vai fazer. Não adianta você ficar orando, jejuando, se você não está fazendo aquilo que te compete fazer. Precisamos fazer tudo aquilo que nos compete fazer. E confiar no Senhor naquilo que não nos compete. Tem coisa que não nos compete. Não fica tentando resolver problema que não é seu. Tem problema que não nos cabe resolver. Já viu gente ficar tentando, por exemplo, converter o parente querido? Eu fico rindo disso. Vamos converter, e ele fica convertendo. Não, a Bíblia diz que o seu papel é pregar o Evangelho e dar bom testemunho. Converter o parente querido seu é Deus, minha filha. Normalmente são as mulheres que fazem mais isso, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Ensina a gente como viver e como vencer desafios que humanamente não tem jeito. Fiquemos em pé e vamos orar. Gostaria de orar com você. Você que está meio sem rumo na vida, Ou você que está num desafio que você não tem certeza de que é o que Deus tem para você. Se você está sem rumo na vida, você precisa de luz de Deus, direção de Deus. E você está enfrentando um projeto que você não tem certeza, você precisa ter certeza. Vamos orar? Senhor, te damos graças pela Tua palavra que o Senhor preparou para nós. Que coisa maravilhosa, Senhor. Bendito é o nome do Senhor que nos deu a Tua palavra para nos ensinar a viver do jeito que o Senhor gosta. Ô Senhor, livra-nos da impiedade. Livra-nos de ser como o ímpio. Porque o ímpio tem guardado para si juízo, punição. Livra-nos disso. Tem alguém no nosso meio fazendo coisas indevidas, desagradando ao Senhor, que se volte para o Senhor arrependido, que esse é o caminho da bênção. Senhor, se estamos trabalhando em algum projeto que não é o que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos dê convicção de que não é isso, e nos dê coragem de retomar, de voltar atrás, de largar no meio do caminho, de não gastar mais tempo, energia e dinheiro com coisas que o Senhor não tem para nós. Queremos viver somente a vontade do Senhor, e toda a vontade do Senhor. E de maneira muito especial, Senhor, quero orar por aqueles que estão sem projetos, que estão precisando empreender, e tocar a vida para frente, mas precisam primeiro de ter orientação do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de sair tateando por aí, mas dê luz, dê clareza, dê discernimento, dê-nos convicção segura daquilo que o Senhor tem para nós, individualmente, cada um dos meninos e meninas, para as famílias, para a igreja do Senhor, que possamos seguir em frente, cumprindo os propósitos do Senhor e tendo vitórias gloriosas como essa que acabamos de ver. Dê-nos, ó Deus, atenção à Tua palavra, que foi nos dada para nos nortear nesse mundo caído. Livra-nos da nossa própria cabecinha, livra-nos dos conselhos humanos, livra-nos das ideias equivocadas, que são tantas por aí, Senhor. E guia-nos, como o Senhor guiou Josué e o povo daquela época, Pai. Em nome de Jesus. A graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão preciosa do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, vivendo aquilo que Deus tem para você. Isso é muito bom.